assunto que é um assunto normal da vida dos casais, que é a partilha das tarefas domésticas. Sabem que é também um dos assuntos que é causa de divórcio. É verdade. Estranho que pareça, se vocês foram consultar as causas dos divórcios, a partilha das tarefas domésticas está entre a causa de divórcios. E hoje nós vamos abordar este assunto de uma maneira simples, humorística, prática, até trazendo testemunhos de pessoas que provavelmente não são cristãs, mas que estão perfeitamente alinhadas com aquilo que diz a Bíblia. E o que é interessante é que se nós fôssemos, ou se pertencêssemos a uma sociedade mais evoluída, por exemplo, em certos ambientes da Igreja Adventista na Suíça, esta questão não se põe. Na Alemanha também não. Nos Estados Unidos também não. No Brasil também não. Em algumas circunstâncias aqui, de alguns membros da Igreja Adventista em Portugal, também não. Eles têm pessoas para fazer as tarefas domésticas. A questão só se põe quando nós não temos pessoas para fazer as tarefas domésticas. Quando as pessoas que nós temos para fazer as tarefas domésticas são os domésticos do lar. Mas há muitos adventistas no qual esta questão não se põe. No entanto, para nós coloca-se. E é engraçado que, por definição, o que é que nós entendemos por tarefas domésticas? Há duas maneiras de nós vermos as tarefas domésticas. Eu aprendi também a fazer este estudo. Ora, as tarefas domésticas referem-se a duas coisas. Não só às tarefas e responsabilidades exercidas no contexto dos agregados domésticos, ou seja, consiste na lida da casa, por um lado, lida da casa, por outro lado, a prestação do cuidado às crianças. São duas coisas distintas. Lidar com a casa e ter o cuidado com os filhos. E estes dois conjuntos destas duas coisas é que faz as tarefas domésticas. E, portanto, vocês têm ali então o que são tarefas domésticas. Preparação de refeições, cozinhar, pôr a mesa, lavar a louça, limpar a casa, cuidar da roupa, passar a ferro, tratar das plantas, dos animais domésticos se houver. Quem é que vai passear o cão lá em casa? Reparações, fazer compras, tratar de serviços comerciais e administrativos, pagar contas, dar apoio a outros agregados, pode acontecer, por exemplo, se tiverem familiares dependentes, pais ou irmãos, ou assim. Isto são as tarefas domésticas. E depois vocês têm a ver o trabalho do cuidado, aquilo que se chama o trabalho de cuidado, que é cuidar dos filhos, dos netos, outras crianças, ajudar nos trabalhos de casa, dar apoio nos estudos, ler, brincar, conversar com os filhos, acompanhar os filhos nas atividades diárias, ginástica, música, cinema. Temos aqui então duas coisas distintas. Estas duas coisas fazem com que a partilha possa existir em termos muito desiguais, como vocês irão ver já de seguida. E é engraçado porque constatamos que há uma assimetria de género no que diz respeito à partilha das tarefas domésticas e do cuidado. Há uma assimetria de género. E isto é de um estudo feito em Portugal, ok? Portanto, para as famílias portuguesas foi feito um estudo em que se constatou isto. O tempo médio dedicado às tarefas domésticas e ao trabalho de cuidado no último dia útil da semana. O último dia útil da semana é sexta-feira. Então constatou-se que as mulheres gastam em média no último dia da semana 4 horas e 23 minutos. E os homens estão quase a apanhá-las. Gastam 2 horas e 38 minutos. No último dia da semana. Ou seja, gastam menos 1 hora e 45 minutos. Mas este estudo que está publicado, diz respeito a mulheres e homens que trabalham. Ok? Portanto, além do seu trabalho de 8 horas diárias, ainda têm que cuidar da lida doméstica. Pelo que
Vamos lá fazer contas. Uma mulher que trabalha 8 horas diárias, na sexta-feira, em média, vai trabalhar quantas horas? 12 horas e 23 minutos. E um homem que trabalha 8 horas diárias, na sexta-feira, em média, vai trabalhar 10 horas e 38 minutos. Isto é, no último dia útil do ano. Portanto, constata-se para as famílias portuguesas, ou seja, este estudo que esteve a cargo de sociólogas e de psicólogas, e que faz parte, vocês podem encontrar este estudo na internet, faz parte do Instituto Nacional de Estatísticas. Isto é o que acontece. Ora, e esta assimetria de género, vamos ver agora como é que ela se vai reformular, por exemplo, ao longo da semana. No tempo dedicado a tarefas domésticas e trabalho de cuidado, os dois juntos, 25% dos homens dedicam 3 horas e 45 minutos. E 25% das mulheres dedicam 5 horas e 55 minutos. Agora já não é o último dia da semana. É as duas coisas, as tarefas domésticas e o trabalho de cuidado, ou seja, quem é que passa mais tempo com os filhos, quem é que cuida das tarefas do lar. Durante a semana, em média, 1/4 dos homens e 1/4 das mulheres. Chegou-se a este resultado para os homens e mulheres portuguesas. Não quer dizer que para as famílias brasileiras ou para as outras famílias seja assim. Quer dizer que é para as famílias portuguesas, está bem? Eu desconfio que convosco não se passa assim. Eu acho que só se passa com as famílias portuguesas. Não é? É a mesma coisa? É pior? Não, isto é com as famílias, pior que isto não pode haver. Mas vocês ainda vão ver uma coisa mais gira. Vamos lá pôr isto por faixa etária. Quem é que trabalha mais por faixa etária? O estudo está muito bem feito. Dos 15 aos 24 anos, o homem, em média, à semana, despende 1h40. E as mulheres 3 horas e 1 minuto. Se aumentarmos dos 25 para os 44 anos, as mulheres, o homem gasta 3 horas e 6, portanto eles trabalham mais, também já são mais velhos, trabalham mais, podem mais. E as mulheres 5 horas e 28. Se formos dos 45 aos 64, aqueles que são mais ou menos da meia-idade, o homem trabalha 2 horas e 36, porque já está na meia-idade, já não consegue. E as mulheres também decrescem um bocadinho, 4 horas e 32. Agora, aqueles que estão na reforma, 2 horas e 41 para o homem, 3 horas e 37 para a mulher. E, portanto, vocês olham para este quadro que revela perfeitamente o que é a intencionalidade e a praticabilidade das tarefas domésticas e do trabalho de cuidado de uns e de outros. E imediatamente vocês constatam que não há dúvida alguma que a mulher trabalha mais que o homem. A questão é saber porquê. Quais são os fatores? O estudo aponta os fatores, é interessante, eu não os pus aqui, mas o estudo aponta. Fator número 1. Qual é o que vocês acham que é o fator número 1? Não é? Não é preguiça. Porque o homem não é preguiçoso. É o chip. O instinto da mulher. Se nós fizéssemos isso de outra maneira, se disséssemos a educação. A educação é o fator número 1. Ou seja, em todas as sociedades, inclusivamente e infelizmente nas sociedades ditas mais avançadas, bom, essas a coisa já não se preocupa assim, porque as mulheres já não fazem, os homens também não, contratam uma empregada e ela faz. Ou contratam um empregado, também há quem contrata um empregado. Mas o fator número 1 neste estudo foi a educação. Ou seja, na sociedade portuguesa, o rapaz foi educado para não fazer nada em casa. E a mulher foi educada para fazer. Na sociedade portuguesa, eu estou a dizer na sociedade portuguesa, está bem? Portanto, vocês estão à vontade, porque isto é um estudo mesmo para a sociedade portuguesa. Qualquer semelhança com qualquer outra coisa que se passe noutro tipo de sociedade é mera coincidência. Esse é o fator número 1. O fator número 1 é a educação. A mulher foi educada
para cuidar da casa, o homem foi educado para trabalhar. Aliás, só muito recentemente é que a educação das mulheres evoluiu para um fator de elas poderem ter trabalho, trabalharem regularmente. Quando eu era miúdo, as hospedeiras de ar da TAP, as hospedeiras de bordo da TAP, não casavam. Estavam proibidas de casar. Vocês sabiam? Quando eu nasci, as hospedeiras de bordo da TAP estavam proibidas de casar. E durante o regime de Salazar, foi assim. As mulheres que se contratavam para hospedeiras da TAP, para estarem nos aviões da TAP, na aviação, não podiam casar. Era assim. Era assim. E, portanto, vocês estão a ver que, às vezes, a sociedade constrange as pessoas. E naquele tempo, as mulheres podiam ser professoras, mas raramente elas tinham outro tipo de empresa, de emprego, como serem administradoras de uma empresa. Isso não existia. Administradoras de uma empresa, não. Podiam ser professoras, algumas podiam chegar a médicas ou a enfermeiras, mas raramente podiam ter outro tipo de atividade. A sociedade foi evoluindo, mas a matriz de base ficou. É por isso que a educação tem um papel fundamental nesta coisa. Continuamos, agora vamos diversificar. A coisa está melhor. Porque há aqui homens que preparam refeições durante muitas horas. Eu não preparo. Se eu preparar as refeições, mas isso é um problema meu. Eu acho que se me esforçar, chego lá. Mas neste estágio da vida, quando eu preparo as refeições, e há algumas que eu preparo, só eu é que consigo comer. E é com um grande esforço. Mas os homens preparam refeições 22 horas e 8 minutos. Hein? A mulher leva 74. Limpar a casa. Os homens com grande esforço limpam a casa em 7 horas. Portanto, levam 7 horas e 4 minutos durante a semana e a mulher 30. É quase um trabalho diário. É quase um trabalho semanal. Cuidar da roupa. Cuidar da roupa significa lavar, passar a ferro. Bom, o homem não precisa de lavar a roupa, porque a máquina lava. Ele só precisa de saber como é que a coisa funciona. Isso até eu sei fazer. Tenho que perguntar, mas sei fazer. Agora, passar a ferro, eu passo. Eu passo a ferro. A minha mulher não passa a minha roupa, sou eu que passo. Portanto, todos os vincos mal passados que vocês encontrarem na minha camisa, sou eu. Continuamos. Agora, 57,7% das mulheres são responsáveis pelas atividades escolares e reunião de pais. Ora bem, vamos lá pôr isto. O homem já não faz muito nas tarefas domésticas. Nas tarefas do cuidado, a maioria é feito também pelas mulheres. E 74,3% das mulheres ficam em casa quando os filhos ficam doentes. Ou seja, se elas têm que perder valor salarial no casal, é ela que perde e o homem não. Depois, 75,5% dos homens realizam as reparações domésticas. Isto também é verdade. Se o cano lá em casa ficar entupido ou arrebentar, sou eu que sou chamado. A minha mulher não dá para isso. É um facto. Eu dou. 80,4% das mulheres cuida da roupa. E tem ali a fonte. Foi posto no jornal Público. Portanto, faz referência a 2020. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que, portanto, há uma tarefa, há uma desigualdade no lar que é muito grande em relação com o cuidado parental e em relação com a maneira como a casa está feita. E recordo-vos que este estudo é feito com senhoras que trabalham. Portanto, que além do trabalho diário, quando chegam a casa, continua. É por isso que o problema das tarefas domésticas muitas vezes é uma das causas apontadas pelos especialistas para o divórcio. Porquê? Por causa da saturação. Porque a pessoa depois satura-se. E é normal. Porque quando o homem chega à casa, normalmente o que é que ele vai fazer? Por quê?
Está cansado. E a mulher, quando chega a casa, o que é que vai fazer? Porque não está cansada. Estão a perceber o problema? É um problema de educação. É realmente um problema de educação. Eu encontrei esta citação que eu acho que é fenomenal. Não sei se a pessoa é cristão ou não cristão. Eu encontrei isto no El País. Vocês devem ter encontrado no Facebook porque isto tornou-se viral. É uma citação de alguém que recebeu um amigo em casa. E o título é: Eu não ajudo a minha esposa. Eu não ajudo em casa. Eu não ajudo a minha esposa. Um amigo veio à minha casa tomar café, sentamos e conversamos falando sobre a vida. A um certo ponto da conversa, eu disse: vou lavar os pratos e volto num instante. Ele olhou para mim como se lhe tivesse dito que ia construir um foguete espacial. Então ele disse-me com admiração, mas um pouco perplexo: ainda bem que ajudas a tua mulher. Eu não ajudo, porque quando eu ajudo, a minha mulher não me elogia. Ainda na semana passada lavei o chão e nem uma obrigada. Voltei a sentar-me com ele e expliquei que eu não ajudo a minha mulher. Na verdade, a minha mulher não necessita de ajuda. Ela tem necessidade de um companheiro. Eu sou um sócio em casa. E por via dessa sociedade, as tarefas são divididas. Mas não se trata certamente de uma ajuda com as tarefas de casa. Eu não ajudo a minha mulher a limpar a casa, porque eu também vivo aqui. E é necessário que eu também a limpe. Eu não ajudo a minha mulher a cozinhar, porque eu também quero comer. E é necessário que eu também cozinhe. Eu não ajudo a minha mulher a lavar os pratos depois da refeição, porque eu também uso esses pratos. Eu não ajudo a minha mulher com os filhos, porque eles também são meus filhos. E é minha função ser pai. Eu não ajudo a minha mulher a lavar, estender ou dobrar as roupas, porque a roupa também é minha e dos meus filhos. Eu não sou uma ajuda em casa, eu sou parte da casa. E no que diz respeito a elogiar, perguntei ao meu amigo quando é que foi a última vez que, depois da sua mulher acabar de limpar a casa, tratar da roupa, mudar os lençóis da cama, dar banho aos seus filhos, cozinhar, organizar, etc., ele lhe tinha dito obrigado. Mas um obrigado do tipo: uau, querida, tu és fantástica. Isso parece-te absurdo? Parece-te estranho? Quando tu, por uma vez na vida, limpaste o chão, esperavas no mínimo um prémio de excelência com muita glória. Porquê? Nunca pensaste nisso, amigo? Talvez porque para ti a cultura machista tenha mostrado que tudo seja tarefa dela. É um extraordinário artigo. E ele continua: talvez te tenha sido ensinado que tudo isto deva ser feito sem que tenhas de mexer um dedo. Então elogia como gostarias de ser elogiado, da mesma forma, com a mesma intensidade. Dá uma mão. Comporta-te como um verdadeiro companheiro, não como um hóspede, que só vem comer, dormir, tomar banho e satisfazer as suas necessidades sexuais. Sente-te em casa, na tua casa. A mudança real da nossa sociedade, e eu pus entre parênteses, e da nossa igreja, começa nas nossas casas. Vamos ensinar aos nossos filhos e filhas o sentido real do companheirismo. O artigo era este. Eu só pus entre parênteses uma coisa, mas achei que era um artigo genial, absolutamente fantástico, que alguém tenha colocado isso no Facebook, que se tenha tornado viral e o jornal El País tenha dado conta numa notícia. Mas é a verdade dos factos. E a verdade dos factos é esta: nós temos um problema educacional. Eu até pensei se, em lugar de ter feito o culto desta manhã, eu não devia ter apresentado o programa de hoje esta manhã. Seria mais humorístico e se calhar também mais prático. Mas pronto, serve para quem serve, e os irmãos podem sempre ajudar outros a crescer. Porque na verdade dos factos nós temos que mudar um paradigma. E o paradigma é educacional. O paradigma é educacional. Se calhar no Brasil aprenderam a mesma coisa. Os homens, quando chegam a casa, já vêm cansados e têm que descansar. E as mulheres, quando chegam, ainda não vêm cansadas, porque elas podem trabalhar mais tempo. Mas o problema é educacional. É por isso que nós temos o livro Orientação da Criança, o livro Lar Cristão, que nos ajuda a reverter esta educação e que nos ajuda a compreender que as crianças desde pequenas
podem aprender a fazer as tarefas domésticas. E, por exemplo, o nosso Ruben cozinha melhor que eu. Ele cozinha mesmo. E, nesse caso, a minha nora não precisa de se preocupar com cozinhar, porque ele cozinha. Cozinha à vontade, cozinha bem. Aprendeu desde cedo a cozinhar e a arrumar a casa. E nós podemos fazer isso, porque faz parte das nossas tarefas também. Ora, o que este senhor escreveu foi uma verdade que já estava na Bíblia. Quando vocês vão ao livro de Gênesis, quando a mulher foi criada, em Gênesis 2, capítulos 18 e 20, ela foi criada como uma ajudadora. Está lá a dizer uma ajudadora, os homens ficaram todos contentes. Ei, vem uma ajudante. Segunda, portanto, eu sou o homem principal, ela é a ajudante. Ela trabalha e eu vejo. Mas não é isso. Porque a palavra etzer, ajudadora, é usada muitas vezes na Bíblia com Deus como sujeito. E vocês têm ali as passagenzinhas, Salmo 63, versículo 7 e 8 e Salmo 27, versículo 9. Portanto, a palavra está lá aplicada a Deus. E eu não faço de Deus o meu escravo. Eu não faço de Deus o meu criado. Desculpem-me a expressão. E, portanto, quando Deus diz que criou a mulher como ajudadora, a verdade dos factos é que se nós quiséssemos traduzir a palavra e o Jardim do Éden fosse uma empresa, qual era a palavra adequada? Sócia. A partes iguais. Em partes iguais. Foi assim. Foi assim que Deus criou. E isto ainda não entrou na cabeça de muitos adventistas, nem de muitos cristãos, nem de muitos leitores da Bíblia. E quando os irmãos leem, Deus colocou-os aonde? Criou o homem e a mulher e colocou-os aonde? No Jardim do Éden. E a ambos é dada uma tarefa: lavrar e guardar o jardim. Lavrar e guardar o jardim. A ambos. E a ambos foi dada outra tarefa: dominar a criação que Deus tinha colocado ao seu dispor. Vocês vão dominar a criação como se fosse seu. Vocês vão agir para com a criação como se fosse seu. E, portanto, no Jardim do Éden, o homem e a mulher são sócios. Sócios. E sabem qual é o significado da palavra Éden? Tortura. Não, estou a brincar. Prazer. Prazer. Porquê? Porque Deus queria que aquele lar fosse um prazer para o homem e para a mulher. E para todos os homens e para todas as mulheres que daí descendessem. E tem outra coisa mais interessante. É quando vocês fazem uma comparação entre o Jardim do Éden e o santuário, vocês percebem que o primeiro santuário que Deus criou na terra foi o Jardim do Éden. Tal como o verdadeiro santuário está orientado ao Oriente, o Jardim do Éden está orientado ao Oriente, tal como a entrada do santuário, tal como o santuário que definia as funções dos levitas por duas palavras interessantes: trabalhar e guardar. São as mesmas palavras que estão dadas ao homem e à mulher para o Jardim do Éden. Lavrar e guardar. São as duas mesmas palavras. Eram as palavras que os levitas tinham que observar nas diferentes tarefas do santuário. E, portanto, é engraçado. Já agora, quem era o sacerdote daquele santuário? Quem era o sacerdote daquele santuário? Do Jardim do Éden? Por que é que vocês disseram Adão? Então eu acabei de vos dizer uma coisa e vocês dizem outra. Por que é que vocês disseram Adão? É que a palavra Adão não designa o sexo masculino da humanidade. Vocês sabiam disso? A palavra Adão designa a humanidade na sua globalidade. Se Deus dá a mesma ordem a um e a outro para cuidar do jardim, que é a mesma ordem que ele deu aos levitas, se Deus cria os dois sócios a partes iguais, quem são os sacerdotes daquele jardim? É a humanidade, é Adão e Eva. Isto custa a entrar cá dentro. Mas um dia havemos de fazer um estudo interessante sobre isso. Ou seja, Deus desde o início quis que o homem e a mulher partilhassem
Tarefas. A desigualdade das tarefas só aparece quando? Quando é que aparece a desigualdade das tarefas? No pecado. No pecado é que aparece a desigualdade das tarefas. E se eu cometo essa desigualdade no meu lar, eu estou a viver como se estivesse a viver a desigualdade do pecado. Porque o ideal, reparem bem, vamos lá ver se nós somos adventistas a 100%. Eu posso comer carne e peixe, de acordo com Levíticos 11, certo? Estamos todos de acordo. De maneira que se algum dia me virem a comer peixe, não se escandalizem. Ou se me virem a comer carne, também não. Eu estou a comer de acordo com Levíticos 11. Não é muito frequente, mas de vez em quando é. Agora, se eu sou vegetariano, eu estou de acordo com o quê? Com Gênesis. E Gênesis é a alimentação ideal, certo? Certo. Se eu mantenho um casamento fiel, eu estou a viver de acordo com o quê? Com Gênesis. Foi o que Jesus disse. Certo? Certo. Então porquê é que eu não mantenho uma parceria nos trabalhos domésticos? Aí eu estaria a viver de acordo com o quê? Não, com Gênesis. Se eu fizer o contrário, é que estou a viver após o pecado. Estão a perceber a lógica? É verdade. É a lógica que está ali. É a lógica da Bíblia. E, portanto, a esmagadora maioria dos casais portugueses, eu recordo que o estudo é dos casais portugueses não crentes, está para cá do pecado, mas eles não têm culpa porque eles não conhecem a verdade. Agora, o que me admira é que os casais adventistas sigam atrás. Essa é que é a verdade. Coisas giras. Abraão, quando recebeu os hóspedes divinos, colaborou com Sara na confecção dos alimentos. Vocês vão lá ver em Gênesis 18, que ele vai dizer aos servos, Sara prepara isto, eu vou preparar aquilo, o outro prepara aquilo outro, e é ele quem vai servir os hóspedes e quem prepara uma série de coisas. O Abraão deu um bom exemplo. Ora, o Abraão é o pai de quem? É o pai de Isaac, portanto dos judeus. E a seguida, também é o pai do Ismaelita, portanto dos muçulmanos. E a seguida, é o pai de quem? O Abraão. A Epístola aos Hebreus diz que ele é o pai de quem? E a Epístola aos Romanos, capítulo 4, diz que ele é o pai de quem? Dos crentes. Ele é o pai dos crentes. Logo, eu tenho que ir buscar o exemplo a quem? Ao pai. Ora, se o pai ajudou a mãe, Jesus diz outra coisa interessante. Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu... Boa. Está o marido sentado em casa porque ele vem sentado cansado do trabalho. E a esposa vem cansada também. E o que é que ele diz? Ele não diz, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos que eu vos aliviarei. Ele diz, deixa-me estar a descansar e faz qualquer coisa. Um discípulo é aquele que segue o trabalho do mestre. Certo? E se o mestre diz, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, o homem e a mulher devem agir como discípulos de Cristo, não? Ora, é interessante que o verbo usado por Jesus nesta expressão é anapao. Ana significa no meio e pao significa descansar. Ou seja, eu ponho-me no meio para tu descansar. Era isto que Jesus estava a dizer. Vinde a mim, eu ponho-me no meio para vocês descansarem. E é isto que um casal deve fazer num casamento feliz, harmonioso e que dê prazer. É que alguém se ponha no meio para o outro poder descansar. E não com aquela discrepância de horas que nós vimos ainda há bocadinho. Logo, estão a ver que há uma ética do cuidado e da responsabilidade que é necessária. O apóstolo Paulo também diz, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis. Quando os homens veem isto, não dá? Mas é verdade, está na Bíblia. Está na Bíblia. Cumprir a lei de Cristo significa levar as cargas uns dos outros. Eu concordo, queridos irmãos, que nós muitas vezes estamos cansados. Mas olhem que elas também estão. E é verdade. E portanto, temos que partir e partilhar cansaços. Temos que partilhar cansaços.
o apóstolo dizia, o amor é paciente, mas também dizia, não procura os seus interesses. Sabem, quando eu era pastor no Porto, à terça-feira era a reunião de oração, às 8 horas da noite, eu tinha uma série de homens, irmãos de igreja, todos irmãos de igreja, às vezes uns eram anciãos, outros eram chefes dos diáconos, e eles vinham vestidos a rigor, traziam já os cascóis do Futebol Clube do Porto, vinham com as mulheres, visitavam as mulheres e iam ver o jogo. É verdade. Era assim. Não sei se ainda é, na minha altura era assim. Mas isto significa o quê? Significa que às vezes, infelizmente, nós, apesar de sermos cristãos, ainda não... Ou seja, a água que nos lavou no batistério não foi suficiente. Por isso é que eu tinha um colega que dizia, em alguns casos, devíamos batizar algumas pessoas a 15 km da costa. Porque às vezes as pessoas mantêm, depois do batismo, certas práticas que lhes são comuns e não se regeneraram completamente. Logo, o amor torna-se visível em atitudes de serviço altruísta, mesmo que nós estejamos cansados. E o exemplo é Deus. Deus diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu tudo. Deu tudo aquilo que tinha para dar. E o apóstolo Paulo também diz que o amor de Cristo nos constrange. Digam-me lá outra palavra para constrange. O amor de Cristo nos motiva. O amor de Cristo nos motiva. E o amor pela nossa mulher também. Não é? Nós devíamos fazer mais do que aquilo que estamos a fazer por duas razões. Primeiro, porque as amamos. E em segundo lugar, porque amamos a Cristo. E o amor de Cristo motiva-nos. Logo impulsionados pelo amor de Cristo, nós podemos ser uma grande ajuda para as nossas mulheres no lar. Ora, onde é que isto pode ajudar? Minhas senhoras, é verdade que o outro texto tinha toda a razão. O texto daquele cavalheiro tinha toda a razão. Mas às vezes elogiem os vossos maridos, sabem? Porque nós somos muito lentos. E achamos que a pouca coisa que nós fazemos está muito bem feita. Às vezes não está. Mas se recebermos um elogio, ficamos todos motivados. Aí, pá, fiz uma grande coisa, não fez. Mas para a próxima fará melhor. E isso é extraordinário. Logo, nós precisamos, mulheres, minhas senhoras, habituem-se a elogiar o pouco que os vossos maridos fazem. É um investimento. Porque pode ser que o investimento dê lucro. Ou seja, que eles apanhem e queiram ser elogiados. E vocês continuam a elogiar. Porque quanto mais vocês elogiarem, mais eles fazem. É uma troca. Por outro lado, há que trabalhar a comunicação. E trabalhar a comunicação é expressar de forma clara, simples e objetiva as áreas em que vocês necessitam de ajuda. Porque isto é importante. Um casal que não comunica, reparem, se um homem é educado a não fazer nada em casa e a mulher não reclama, ele vai... É a lei da inércia. A lei da inércia diz isto, um corpo tende a manter-se no movimento em que está. Ora, se ele não está em movimento nenhum, tende a manter-se nesse movimento. É a lei da inércia. E, portanto, há que trabalhar esta questão da comunicação. Comunicar, de forma, às vezes até de forma humorística. Olha, não temos nada para o jantar. E ele fica alarmado. Não vou comer. Então trabalhei tanto e agora não vou comer. Ele fica alarmado. Há qualquer coisa que desperta ali. Depois, o que é que não temos jantar? Então, há que sermos criativas, minhas senhoras, e trabalhar a comunicação de uma maneira eficaz para que uns e outros percebam das necessidades de uns e outros. Querem saber como é que os homens funcionam? Eu vou-vos dizer já a seguir. Os estudos também indicam que quando os homens participam nas tarefas domésticas, as senhoras estão mais predispostas para o relacionamento sexual. É assim que os homens funcionam. Mas é verdade. É verdade. E, portanto, uma coisa tem a ver com a outra. E se nós trabalharmos isto, isso ajudar-nos a termos... As tarefas não mudam, depois veio os filhos, ainda complicam a mais.
trabalhos de casa com eles, além daqueles que eles sujam e daquilo que eles arrumam. Embora os tenhamos também às vezes como ajudantes e percebamos que eles vão ajudando na medida que eles podem, teremos que perceber que temos o dobro do trabalho ou o triplo do trabalho e que não pode recair apenas sobre um. E o Pedro, é engraçado, porque é que o Pedro está a dizer isto? Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Ele não está a dizer que a mulher é fraca, ele está a dizer que ela é como o vidro, percebem? Temos que a tratar com cuidado. Tratai-a com dignidade, porque sois, homem e mulher, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam. É engraçado. Eu achei extraordinário o Pedro dizer isto. Porquê é que o Pedro está a dizer isto? Porque de todos os discípulos de Jesus, é aquele que eu tenho a certeza que era casado. Porque se Jesus lhe tratou a sogra, é porque ele era casado. Eu não tenho a certeza se João alguma vez casou, se o Tiago alguma vez casou, se o Tomé casou, mas eu sei que o Pedro era casado. E reparem que este conselho está ali, no Pedro. Viver a vida comum do lar com discernimento. Ou seja, com sabedoria. E isto é importante, porque nós, como cristãos, podemos fazer com que o desgaste de uma relação seja menos notório do que normalmente já ela o é. E podemos colaborar no evitar desse desgaste tão rápido. Pudermos também agir dessa maneira. Eu esta semana fui visitar um amigo de longa data. E esse amigo, no carro, disse-me que agora que ele já está mais velho, aqui há uns anos atrás, ele estava sozinho no carro com a mulher, parou o carro, disse: troca lá de lugar. Ela tem carta de condução, mas nunca conduziu na vida. Ficou atrapalhada. Ele disse: não vais conduzir, troca de lugar. Trocou de lugar. E depois ele sentou-se no lugar dela e disse assim: olha lá, se eu fosse um padre, o que é que tu dirias ao padre a meu respeito? E ele diz-me que a mulher, em princípio, ficou assim embasbacada, porque não sabia o que é que havia de dizer, nem como é que ele iria reagir. Ele disse: diz à vontade, não tem problema nenhum. E ela disse. Ele tinha sido ancião de igreja, diretor de jovens, tinha andado com jovens para um lado e para o outro. E ela disse-lhe tudo. Durante o tempo em que tu andaste com os jovens de um lado para o outro, eu fiquei em casa, sozinha, com os nossos filhos. Se eu tivesse podido, eu tinha-me divorciado. Ela disse-lhe tudo. E no final dela lhe ter dito tudo, ele disse-lhe assim: doravante, tu não vais ter mais nenhuma razão de queixa minha e eu peço desculpa por tudo aquilo que eu fiz. E daí em diante, e é verdade que eu pude constatar, ele trata-a como uma rainha. Literalmente. Mas por vezes é isto, irmão. E a verdade dos factos é esta. E nós muitas vezes nem nos damos conta daquilo que fazemos, do estrago que fazemos. E é preciso darmos conta. A irmã White diz assim: homens e mulheres tornam-se pais e mães sem considerar as suas responsabilidades e a sua descendência desce mais baixo do que eles na escala da deficiência humana. Ou seja, quer isto dizer, meus queridos irmãos, que se na nossa vida isto for assim e nós não fizermos nada para ensinar os nossos filhos, eles vão ser piores que nós. E ela diz em seguida no lar adventista: os deveres domésticos devem ser cumpridos na consciência que, se eles forem desempenhados no devido espírito, comunicarão uma experiência que nos habilitará a trabalhar para Cristo de maneira mais permanente e cabal. Oh,
que não poderia fazer um vivo cristão no terreno missionário, cumprindo os deveres diários fielmente, levantando alegremente a cruz, não negligenciando nenhum trabalho, embora desagradável às inclinações naturais. E é verdade. Não é natural para um homem ir lavar a louça. Me disseram, eu não vou fazê-lo com o coração alegre. Posso cantar, seja o coração alegre, enquanto estou a lavar. Mas é só para... Mas não é natural. No entanto, a verdade dos factos é que nem todas as coisas que são naturais são-me dadas para eu fazer num casamento. E a irmã White escreveu isto. Vamos perceber uma coisa. A irmã White nunca poderia escrever que o homem deveria fazer as tarefas da mulher no século XIX. Por duas razões. Vamos lá ver se vocês lá chegam. Porquê é que no século XIX ela não podia dizer isto? As mulheres não trabalhavam, elas trabalhavam, mas num determinado contexto. Na cidade elas trabalhavam tanto ou mais que os homens por causa da Revolução Industrial, século XIX, não se esqueçam. Mas a Igreja Adventista onde é que nasceu? Num ambiente rural ou num ambiente citadino? Rural. E no ambiente rural, as mulheres ajudavam na mesma coisa do ambiente rural, da terra. E, em segundo lugar, ela nunca poderia dizê-lo porque as mulheres não tinham direitos no tempo dela. Praticamente não tinham direitos. Os homens tinham. Espantem-se uma coisa, só há pouco tempo, há cerca de 5 anos atrás, é que as mulheres na Suíça podem votar. Vocês sabiam disso? As mulheres na Suíça não tinham direito a voto. Os homens tinham, as mulheres não. Só há 5 anos atrás é que finalmente os cantões suíços se puseram de acordo para que as mulheres pudessem votar. Século XXI. Parece incrível, não parece? Nos Estados Unidos isso aconteceu, mais cedo, claro, mas durante o tempo de Ellen White as mulheres também não podiam votar. Ela não podia fazer uma coisa que fosse disputar na sociedade uma contra-revolução que impedisse o trabalho da igreja. A mesma coisa com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo nunca falou contra a escravatura abertamente, porque a escravatura era o modo pelo qual a economia romana rolava. Se tirássemos a escravatura, a economia caía. Ele não podia dizer nada. Podia dizer uma coisa aqui e ali, e nas epístolas existe. Por isso é que a irmã White escreveu isto desta maneira assim velada, mas para nos ajudar, hoje, que estas coisas já não existem, para nos ajudar a compreendê-las. E ela diz mais, o dever do pai para com os seus filhos não pode ser transferido à mãe. Se ela cumpre o seu dever, ou seja, se ela faz trabalho doméstico, já tem trabalho bastante. Unicamente trabalhando unidos, podem pai e mãe dar desempenho à tarefa que Deus lhes pôs nas mãos. E, portanto, os papás podem e devem ajudar também os seus filhos nos deveres da escola, a crescer, a dar-lhes orientações, a poderem educá-los como cidadãos. E ela continua, há uma tendência da parte do marido sentir-se livre para entrar e sair como se ele fosse em sua casa mais um hóspede que o chefe do círculo familiar. Não vos lembra o texto que falámos ainda há bocado? E, portanto, isto é verdade. E ela não aprovava. No entanto, ela não podia falar tão abertamente sobre certas coisas porque a sociedade não estava pronta. A sociedade não estava preparada. E Ellen White, isto é verdade, nós, quando estudamos a vida dela, compreendemos isso, mesmo na sua vida religiosa, só há certas coisas que ela começou a dizer quando o Tiago White morreu. Porque ela e o Tiago White não concordavam sobre certas coisas da vida religiosa. E só quando ele morreu é que ela começou a escrever. Agora já posso escrever à vontade, que ele já não está cá para me chatear. E é verdade, porque acima de tudo ela queria preservar a harmonia do lar. Não se esqueçam que as condições de vida no século XIX não eram as mesmas do século XXI. Mas o ideal de Deus é este.
E portanto, eu hoje ao trazer-vos isto, não foi para vos, como é que podemos dizer, não é para nos achincalhar, é para nos despertar com algum humor, com estudos que são atuais e que são da sociedade portuguesa, portanto faz parte da maneira como os portugueses vivem, mas que nos ajudam a despertar a nós, povo de Deus, como é que nós podemos fazer de outra forma. E é engraçado, não é à toa que quando Ellen White, hoje em dia os jovens já não pensam nisso, mas no meu tempo nós às vezes líamos os conselhos para uma namorada. Qual era a namorada que nós devíamos encontrar e vice-versa. E ela diz justamente no lar adventista que a namorada devia ver se ele sabe descascar batatas. E se ele sabe descascar batatas sem deixar metade da batata na casca. Porque senão vai ser de uma despesa terrível na economia do lar. Isto era um exemplo daquele tempo, estão a perceber? Mas era um exemplo que nos ajudava a perceber se ele está envolvido nas tarefas domésticas. Se ele é um ajudador ou, por outra, será uma espécie de patrão. É que tal como nós, muitas vezes temos de estar submetidos aos nossos patrões e as nossas esposas também, às vezes no lar, infelizmente, elas encontram outros patrões. Ou os homens podem encontrar outras patroas. Eu espero que essa não seja a experiência. E que todos nós possamos beneficiar de lares adventistas cada vez mais equilibrados e participativos. Há alguma questão, há alguma sugestão que vocês queiram dar? Sim, diga, irmão. As tarefas são definidas pelo casal e devem ser iguais. A ética, lembram-se que eu esta manhã falei de ética? A ética diz que nós somos sócios. Qual é a parte da sociedade que me cabe a mim? 50%. E a parte que cabe a ela? 50%. Agora, também é verdade, como eu vos disse há pouco, mesmo que a minha mulher me ensine e perca muito tempo a ensinar-me a cozinhar, eu sou capaz de evoluir um bocadinho. Mas a minha evolução na cozinha é catastrófica. É uma evolução catastrófica. Isto é, eu sou péssimo. Ela pode testemunhar, olha, eu estou no hospital, ninguém gosta de comida do hospital, eu como à vontade. Para mim está ótimo. Não é que eu não tenha sabor, mas para mim tanto me faz. Está salgado, está insonso, está açucarado, está assim. Eu como tudo. E portanto estão a perceber que se eu como tudo, aquilo que eu dou a comer pode ser catastrófico. Porque quando eu vou provar, está bom. Para mim, está bom. E portanto tem a ver às vezes com a nossa predisposição. Mas eu posso não ser bom cozinheiro, mas posso compensar. Se eu não sou bom cozinheiro, eu posso fazer melhor as tarefas. Arrumo a casa toda. Eu arrumo a casa toda. Não te preocupes que eu faço as compras, corto as batatas, faço isto e aquilo. Só não cozinho. Porque se eu vou meter as mãos na cozinha, estrago tudo. Posso ajudar, mas ser cozinheiro é outra coisa. Mas posso ajudar noutra coisa. E, portanto, as tarefas do lar devem ser conversadas entre o casal, entre os dois. E quem diz tarefas do lar, diz também o ensino dos filhos. Conversados entre os dois e divididos igualmente entre os dois, para que um não sobrecarregue o outro. Este é o ideal da família. Não se esqueçam que o menino Jesus, na sociedade judaica, era diferente. O menino Jesus, até aos 11 anos de idade, até aos 11, ficou inteiramente à guarda da mãe. Inteiramente. Ainda hoje é assim na sociedade palestiniana, que é aquela que é mais parecida com a sociedade bíblica. O menino fica à guarda da mãe até aos 11 anos de idade. Quando ele faz 12, cessou a tarefa da mãe e começou a do pai. E é por isso que Jesus, lá no templo, salvou a cara do José. Porque a Maria escorregou, fez uma gafe monumental. Jesus estava já homem, 12 anos, fez o bar mitzvah, e agora era um homem, no meio de outros homens, a falar com eles. Uma mulher ali não é bem-vinda.
E a Maria chegou, filho. O José ficou para morrer. Quem salvou a cara do pai, entre aspas, foi Jesus. Então, não sabias que me convém tratar dos negócios do meu pai? Pois ficaram todos satisfeitos. Realmente ele agora percebeu que o pai agora tem um papel relevante na educação dele. Ele não se referia a este, referia-se àquele, claro. Mas, para aqueles que estavam a ver, realmente, tem razão, este rapaz é inteligentíssimo. A educação estava feita assim. Era assim. E Jesus passou por estas fases da educação. Agora, quando nós hoje temos uma diferente fase educativa, nós hoje somos participativos em certas sociedades como a nossa, os pais já assistem ao parto. Ou seja, o pai já assiste ao nascimento do filho. E quer isto dizer que a sociedade os considera iguais na maneira como eles educam os filhos. E Deus também. Ou seja, o pai e a mãe devem participar igualmente da educação do filho. Por isso é que eles têm que se pôr de acordo. Que tipo de educação é que vamos dar? Que tipo de regras é que vamos estabelecer? Porque daí a algum tempo eles vão servir de arremesso. Os meninos vão perguntar à mãe: mãe, o pai deu autorização? Não deu nada. E tu o que é que dizes? E se a mãe não for perguntar ao pai, temos um sarilho em casa. E da mesma maneira nas tarefas domésticas, percebe? Portanto, o casal deve conversar e definir o que é que um faz, o que é que o outro faz para se ajudarem mutuamente. Deve ser assim. À vontade. À vontade. Do Gênesis, exatamente. Uhum. Uma hierarquia, uma hierarquia. Eu tenho pensado muito bem em fazer um culto aqui. Mas olhe que da próxima vez eu vou fazê-lo. A próxima vez que eu pregar aqui, eu vou pregar sobre essa frase. Não a de Coríntios, mas a de Efésios. Eu prefiro a de Efésios à de Coríntios, embora a frase seja igual. É que nós lemos a Bíblia com os óculos que nos puseram, sabe? Mas não é isso que lá está. O irmão é que lê com os óculos que lhe puseram. Mas sabe que a palavra cabeça, isto só para lhe dar um lamiré, uma nota. A palavra cabeça em grego tem duas maneiras de se dizer. Arque, de onde vem a palavra arcontes, que significa governador. Por exemplo, o Evangelho de João começa assim. No princípio, sabe que palavra é que lá está? Arque. En arque. Nós traduzíssemos literalmente, diríamos, na cabeça. Mas temos de traduzir no princípio, porque está a fazer referência ao tempo. Existe a palavra arque. Arque é o governador, é o príncipe, é o rei. Essa é uma palavra para cabeça. E depois há outra palavra para cabeça, que é kefale. Kefale é de onde vem a nossa palavra encéfalo. Há uma diferença entre arque e kefale. Arque é o general no exército romano. Arque, o príncipe. Não é essa palavra que lá está. Kefale é o capitão do exército. O capitão do exército, no exército romano, eles, portanto, alinhavam assim, o capitão estava à frente do alinhamento. Ou seja, quando a tropa se põe em movimento, quem é que vai à frente? É o capitão. Quem é que corre o risco de morrer? É quem vai à frente. Ou seja, o que fala não é aquele que comanda, o que fala é aquele que vai à frente para dar o exemplo. Logo, quando a Bíblia diz que o homem é o cabeça, significa que ele é aquele que dá o... Está a ver como nós lemos a Bíblia com os óculos com que nos deram. E a culpa não é do irmão.
A culpa é de um senhor que se chamou Santo Agostinho, que no quarto século pôs-nos estes óculos. Tomem lá. E nós enfiámos-los. Ou seja, o que Santo Agostinho escreveu a partir do quarto século, os pais da Igreja no 10º século e no 11º século reiteraram e entrou na cultura cristã. Foi passado de século em século. Infelizmente, os reformadores, Martinho Lutero, João Calvino, não viram melhor do que isto e continuaram com isto. O irmão cresceu com isto, eu cresci com isto. É preciso que vieram os especialistas do grego e do hebraico e nos dissessem: vocês querem ler a Bíblia? Queremos. Eu já vos disse aqui, certa vez no seminário, eu cheguei à casa da minha mulher, cheguei a casa e disse-lhe assim: graças a Deus já sou ateu. Já sou ateu. É uma ironia. Porque eu não posso, se eu sou ateu, não posso dizer graças a Deus. Mas estava a dizer que tudo aquilo em que eu acreditava como crente, tudo aquilo que me tinham dito que estava correto, foi tudo destruído. E tinha que ser assim, para a partir daí construírem sobre aquilo que era a Bíblia. E portanto, aos domingos, eu estou a fazer aliás, amanhã, se vocês vierem amanhã, eu vou vos dizer o que é que aconteceu com a submissão da Eva em Gênesis 3,16. Que tem muito a ver com a maneira pela qual nós, casais cristãos, vemos e tratamos as nossas mulheres. E a maneira como nós lemos Gênesis 3,16 não é o que lá está. É o que nós lemos. Porque o que lá está é outra coisa. Temos que o ler a partir do texto original, com o significado das palavras originais. Daí que eu compreendo o que o irmão me está a dizer. E eu compreendo a confusão que às vezes vai na cabeça de outros homens, porque também já teve na minha. E eu tenho colegas meus que ainda leem a Bíblia dessa maneira hierárquica. Mas o apóstolo Paulo, na Epístola aos Efésios, também diz assim: o homem é o cabeça da mulher, ou seja, é o que vai à frente para dar o exemplo. E Cristo é o quê? É o cabeça da igreja. Ora, se o apóstolo Paulo dissesse assim: Cristo é o mandão da igreja, ele teria a dizer um disparate. Mas ele diz: Cristo é o cabeça da igreja, ou seja, é aquele que vai à frente para quê? Para dar o exemplo. E deu de tal maneira o exemplo que o que é que acabou por acontecer? Morreu pela igreja. E portanto o homem é o cabeça da mulher, da mesma maneira que Cristo é o cabeça da igreja. O homem é aquele que dá o exemplo à mulher. Imaginem isto nas tarefas domésticas. Fim. É, exatamente. De mulher.
Pois não dá. É verdade. Tem que ser, exatamente. Exatamente. Não precisa. Eu deixo na igreja. Tudo aquilo que eu trago para aqui e deixo ali naquele computador é da igreja. Se quiserem, podem publicar. Para mim não tem problema nenhum. Tem mais sorte do que eu. É que se eu fizer o jantar, enveneno-a. Eu reconheço os meus limites na cozinha. Os meus limites são catastróficos. Começa no partir do ovo, sabem? Eu vou partir o ovo e o ovo fica no chão. É verdade. Não sei se o parto com muita força, se é com pouca força, ele fica no chão. Não dou para a cozinha. Eu reconheço, não dou para a cozinha. Mas ajudo. Naquilo que é preciso, eu ajudo. Sei fazer massas. E arroz. Já é uma coisa boa. Ok, mais alguma pergunta, mais alguma observação? Sim, porque repare, o amor próprio é algo que a Bíblia recomenda. Se eu tenho um amor próprio no bom sentido, ou seja, se eu tenho uma boa imagem de mim próprio, se eu me respeito a mim próprio, então eu respeito o outro. Quando eu não tenho uma boa imagem de mim próprio, eu não tenho uma boa imagem do outro. Eu tenho uma imagem deturpada das coisas. E, portanto, eu não estou bem comigo mesmo. Mas se eu estou bem comigo mesmo, se à medida que eu me vou crescendo e desenvolvendo, eu tenho uma boa imagem de mim próprio, eu tenho uma boa imagem da minha esposa. Eu compreendo aquilo que ela faz. E eu percebo que aquilo que ela faz da mesma maneira que eu faço, ou seja, para o bem do lar. E eu sou levado só por isso a poder colaborar. Mas o irmão tem razão, tem tudo a ver com a minha imagem própria. Infelizmente, todos nós, mas todos nós, sem exceção, tenhamos tido uma boa ou uma má educação, todos nós temos problemas com a nossa imagem. E a primeira coisa que nós, como cristãos, temos que resolver é o problema com a minha imagem. Como é que eu me vejo a mim mesmo? Como é que eu acho que Deus me vê? E quando eu resolvo isso, quando é que eu acho que Deus me vê, eu consigo relacionar melhor com o outro. Porque eu percebo que a maneira como Deus me vê a mim é a maneira como Ele vê o outro. E eu relaciono-me então com o outro da mesma forma como eu percepciono que Deus me relaciona comigo. E é a partir daí que nós podemos construir qualquer coisa no lar. O grande problema dos casais tem a ver, em primeiro lugar, com eles próprios. Com os traumas e com as dificuldades que eles têm de se verem a si próprios. E porque senão eles transportam isso para o outro. E injustamente. Porque o outro tem os mesmos problemas, os dele. Não são iguais aos meus, mas são os dele. E é na medida em que nós os dois, por isso é que a irmã White e a Bíblia recomendam que cada casal, cada membro do casal deve ter um tempo de reflexão espiritual sozinho e um tempo de reflexão espiritual em conjunto. Porque só dessa maneira nós temos necessidades próprias que eu não posso satisfazer com a minha mulher, necessidades espirituais. Podem não ser as dela, mas são as minhas. E essas eu tenho que satisfazer comigo e com Deus, e ela da mesma maneira. E depois temos necessidades de casal, que nós próprios, como casal, também temos que satisfazer. E é assim que nós construímos uma espiritualidade de casal. Depois, quando vêm os filhos, a coisa alarga. Mas deve alargar na mesma proporção. Devemos também ensinar aos nossos filhos que há um tempo deles com Deus, sozinho, e há um tempo da família toda com Deus em conjunto. Bem? Ok. Mas eu percebo que nós gostamos deste tipo de programa.
E, portanto, se calhar vamos ter que fazer mais. E chamar outras pessoas também aqui. E eu gostei muito de ter preparado isto para vocês. Fartei-me de rir enquanto estava a preparar. A sério, que eu ri-me sobretudo com aquelas estatísticas. Nem as conhecia muito, mas como me deram um mote, olha, deixa cá estudar a ver o que é isto. Também aprendi muito. Mas aquilo que eu aprendo é aquilo que eu partilho convosco. E, portanto, foi um prazer ter estado convosco e ter partilhado isto. Ok? Mas amanhã já estão convidados para saber o que é que aconteceu no Jardim do Éden. Qual é a submissão da Eva? Ou se há sequer alguma submissão. Querido Deus, obrigada, Senhor, por essa tarde que o Senhor nos deu. Obrigada pelas palavras que o Senhor trouxe através do pastor. Obrigada porque aprendemos tantas coisas importantes para a nossa vida conjugal, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem usado homens e mulheres para nos ensinar. E obrigada, Senhor, por ter misericórdia de nós, para que possamos ter um lar melhor, um lar abençoado, um lar de amor, um lar de companhia uns com os outros, Senhor. Faça com que o nosso coração seja aberto para a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a ajudar o nosso cônjuge a prestar atenção naquilo que ele precisa ou ela precisa, a prestarmos atenção nas necessidades da casa, nas necessidades emocionais também um do outro, e possamos estar unidos a educar os nossos filhos em união, em amor, e que a sua santa bênção, Senhor, seja derramada em cada lar que está aqui representado. Dá-nos uma boa tarde e uma feliz semana na tua santa companhia, em nome de Jesus. Amém.